canal do Peter Sana. Hoje eu estou aqui com essa fera, Felipe Castellano, que é um cara que tem uma vasta experiência na educação, movimentos sociais, que tem se mantido aí muito ativo nas mídias sociais, que é um fenômeno que vem tomando cada vez mais parte da nossa vida cotidiana. Hoje em dia a gente já não consegue se desvencilhar tão facilmente das redes sociais, né? Pelo contrário, a gente se conecta a ela cada vez mais e se torna cada vez mais dependente dessa comunicação. Felipe Castellano é um professor e tem uma experiência vasta para passar para a gente hoje aqui no nosso canal, dando um panorama da atuação profissional dele, da atuação social. Valeu, Peter. Obrigado aí pelo convite, Peter. Sempre maravilhoso falar contigo. A gente que se conheceu por um convite, né, cara? A gente foi em parceria por conta do canal do Clóvis, fazer parte lá, para a gente trocar uma ideia um pouco sobre o rock e sobre os movimentos políticos retrógrados que acabaram ocupando o rock. Muito bom, muito feliz de estar aqui, muito obrigado. Cara, eu acho que falar um pouco da minha trajetória é importante voltar, de fato, lá para o pequeno Castelaninho, né? Que eu falo sempre com meus alunos. A educação, ela sempre esteve muito próxima à minha família. Meu irmão, o Fábio, era professor. Quando eu entrei para a escola, eu comecei os anos iniciais, eu sabia escrever o meu nome, sabe? Porque o Fábio era professor e me ensinou. Então, eu sempre tive esse vínculo, mas nunca imaginei que seria meu local de atuação. Eu sempre falo que, assim, eu sou um cara que eu falo sempre para os alunos que eu sou o melhor exemplo para não seguir, tá ligado? Porque eu sou um cara que abandonei a escola, porque eu não conseguia me situar bem dentro da escola, eu não conseguia me encaixar. Aquele lugar, aquele ambiente era um lugar muito estranho para mim, sabe? E, ao mesmo tempo, tive esse mesmo problema dentro da faculdade, né? Eu entrei para 4 cursos antes de conseguir, de fato, me encaixar em letras. E aí hoje, cara, isso faz com que eu repense as práticas em sala. Pô, por que eu não gostava de sala de aula? Qual era o problema? Porque naquela época, a gente que é professor, Peter, a gente tem uma outra visão, né? Hoje a gente consegue ter uma visão. Mas naquela época, assim, pô, era só a escola chata. Mas eu consigo entender que, na real, é a exclusão do meu mundo, era ignorar todo o conhecimento que eu tinha. Hoje, por exemplo, sou formado em letras, né? Então, assim, eu pego, por exemplo, os alunos que gostam muito de trap, de funk. Falei, cara, vamos pegar esse funk aí, vamos analisar esse funk aqui, vamos ver como é que é. E eu fico hoje meio que bobo, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito de emo, né, cara? De bandas emo brasileiras, por exemplo, Fresno. Gosto, de fato, até hoje de Fresno, não foi só uma época, eu gosto até hoje. E eu fico pensando, pô, porque nenhum professor de literatura pegou isso na época que estava bombando para fazer um paralelo com o romantismo, com os ultras românticos, sabe? Então eu fico muito nessa pegada, Peter, de tipo, tentar levar para a sala essa minha vivência que foi ruim. Exemplos ruins são ótimos. Eu falo sempre isso. É horrível isso, mas exemplos ruins são ótimos. Por quê? Porque a gente aprende aquilo que a gente não quer fazer, aquilo que a gente não pode seguir. Eu tentei, né, enquanto estava ainda estudando na faculdade, tentei fazer o estágio em escolas que eu já tinha estudado, ou com alguns professores amigos, e assim, eu tive uma professora específica que assim, foi o caos. E eu botei isso na minha cabeça. Eu falei, eu jamais posso ser como essa professora. Eu entendo que tem todo o desgaste por conta da desvalorização, tem todo o desgaste porque turmas muito cheias, falta de estrutura, tem todo esse desgaste. Mas eu falei, cara, se um dia eu chegar nesse ponto aqui, eu preciso sair da educação, porque eu já não vou estar agregando a nada, tá ligado? Então, assim, isso tudo veio colaborando para que eu chegue e monte, por exemplo, um pré-vestibular social. Que eu entre nessa área que você falou aí do social, de tentar fazer um trabalho para a comunidade, muito por conta disso, porque eram coisas que eu não tinha, eram coisas que dificultavam o acesso à universidade pública, e eu falei, não, a gente precisa mudar isso aqui, precisa organizar isso, sabe? Então, assim, a minha vida, a minha experiência foi a base para eu fazer essas relações que eu faço hoje, tá ligado? Sim, claro. Até porque você pegar essas experiências, né, e levar para outras pessoas pode ser o gatilho de mudança, né? Porque quantas pessoas, não é? Quantas pessoas não podem sofrer com o mesmo problema, né? De ter uma escola, né, com uma estrutura precária e sofrer também com a influência de alguns professores que às vezes não
complementam de forma adequada, se adaptando ao mundo atual, porque a gente vai entrar nesse assunto, que é as redes sociais, nesse boom das redes sociais que a gente teve aí a partir de 2010, com essa conexão contínua e constante com as redes, a gente não para o tempo todo. WhatsApp, Instagram, chega a notificação do trabalho, chega a notificação do amigo, do projeto, e a gente está interligado com essas questões. E você usando os exemplos ruins da sua vida, trazendo para a vida acadêmica, né, do estudante, isso é maravilhoso, porque você apresenta novas alternativas de aprendizado. Você utiliza a cultura, você utiliza o meio que eles vivem, né? Florestan Fernandes falava isso, o próprio Paulo Freire, né? Você utilizar aquilo que é comum no aluno para fazer aquele aprendizado ser introduzido de maneira mais suave. Porque você falar de uma coisa completamente fora da realidade de um aluno é meio esquisito, né? Como é que você vai falar de uma realidade na Finlândia, na Suécia, explicar determinadas coisas que o aluno nunca teve contato? Agora, quando você vai falar, ali a milícia está de encontro com o tráfico, eles estão tentando tomar as posições, e aí você, de repente, começa a falar sobre a guerra, né? E ele entende aquela linguagem porque está diretamente ligada à realidade dele, né? Você deve ter percebido isso. E é importante isso. Paulo Freire fala muito disso, né, cara? A gente trazer o mundo, né, do estudante, assim, coloquem, assim, vamos lá, é a partir daqui que eu vou seguir. É a partir desse exemplo aqui que eu vou seguir. Por exemplo, eu sou um cara que eu particularmente não conheço K-pop, né, cara? É uma área que eu não domino. Eu conheço uma outra banda só. Mas eu vejo que meus alunos mais jovens, assim, 6º, 7º, 8º, cara, são vidrados nessa parada. K-pop, K-pop, K-pop. Mano, eu fui pesquisar para colocar isso em alguns trabalhos. Claro, se apropriar disso faz parte do professor, né? Se reinventar. É isso, eu acho que essa é a palavra. Mas, assim, é óbvio que, assim, eu sou um professor, tenho 33 anos só, sou jovem ainda, assim, não de acordo com o Estatuto da Juventude, né? Eu vou me apropriar aqui da juventude. E aí, cara, é mais fácil eu falar. Quando eu coloco isso em algumas palestras, algumas professoras chegam para mim e falam, pô, Gastão, mas é fácil, amigo, desculpa, mas, pô, tô 40 anos em sala de aula, eu já tô cansado, isso e aquilo. E aí é ruim, porque parece que eu tô sendo malvado com os professores, mas não é malvado, é só uma questão didática. É necessário que a gente faça isso, porque senão a gente vai perder essa molecada, como eu fui perdido durante muito tempo, tá ligado? Por exemplo, quando eu pego lá o Pose do Rodo, outro dia uma mãe ficou chocada porque leu numa prova minha um trecho de uma música do Pose do Rodo. Óbvio que eu tive cuidado de pegar um trecho onde não tinha palavrão, apesar de ser vivência dessa molecada também, mas fiquei questão de tirar a parte sexual. Peguei um trechozinho lá que era específico do que eu precisava por uma questão. E aí a mãe foi na escola, é um absurdo, isso aqui, você está usando um cara que é da favela, que é da favela, faz apologia à violência e tal. Eu falei, olha, peço até desculpa à senhora, mas a senhora consegue me mostrar nesse trecho aqui uma apologia? Ah, não, porque assim, já reparou o que seu filho escuta? E o filho dela é um maluco que adora o Pose, tá ligado? Você já escutou? Já porque aqui ele tem que ter contato com Camões, ele tem que ter contato com Machado de Assis. Eu falei, e ele vai ter. Só que eu não posso ignorar o conhecimento desse moleque. Esse moleque vem com conhecimento para a escola. Dizer que um aluno, aquela visão arcaica, tá ligado, Peter, que tinha antigamente, tipo, não, o aluno não sabe nada. Tem até uma falsa tradução aí do latim, que tem um professor que fala que não existe, que o aluno é aquele espírito sem luz, né? Esse aluno, esse veia de luz, mas já se foi provado que isso é mentira, que não existe essa tradução. Mas o aluno, ele vem com conhecimento, né, cara? Ele vem com conhecimento da família dele, da comunidade dele, de repente da religião dele. Ele vem com conhecimentos que já vêm da área de história, já vem com a área de geografia, já vem com a área de linguagens. Ele vem com esses conhecimentos prévios, sabe qual é? Eu acho muito que falta isso, não para o professor, porque senão, mais uma vez, eu vou botar a culpa só no professor. Falta no sistema educacional. O sistema educacional falta olhar para isso e pegar numa outra perspectiva. Cara, vou dizer uma coisa para você, coisa simples. A gente tem um pré-vestibular social aqui em Queimados, junto a um projeto que eu toco junto a outros amigos. E aí, nesse pré-vestibular, eu dou aula especificamente sobre linguagens. A gente divide em linguagens,
porque é assim que o Enem cobra, né? Na área de linguagens ali vai cair educação física, educação artística, e outros conceitos sobre literatura, linguagem, português em si, né? E aí os alunos ficam chocados, porque assim, eu abordo aquilo que vai cair. O que vai cair? Interpretação de texto, vai cair o quê? Vai cair ela saber sobre variação linguística, sobre funções. A linguagem tem uma função, com essa função, qual é o específico. Aí uma aluna virou para mim e falou, Castelano, mas sim, com todo respeito, você não vai dar gramática, não? Olha, se você me der uma questão do Enem, que tenha gramática, a gente começa a estudar. Mas porque não é esse o rolê. Eu preciso te ensinar a ler o texto do Enem, e a partir dali eu te dar as observações do caminho para você ir. Eu preciso te explicar que a linguagem ela tem funções. Sempre ela vai ter uma função. Eu até cito, né? Não, porque teu namorado te manda mensagem. Tá onde, amor? Aí tu fala, tô em casa, porque ele, nada não. Eu falei, não é nada não, não existe nada não. Ele tinha uma função. Ele te perguntou por algum motivo, tá ligado? Então, assim, eu acho que falta na estrutura educacional, óbvio que eu estou falando que a gente não precisa aprender gramática, pelo amor de Deus, não é isso. Jamais falaria isso, porque é fundamental a gente entender a gramática da nossa língua. Mas eu acho que é necessário a gente começar a entender algumas diferenças, como uma coisa muda, como é que... Eu acho que é o sistema educacional, não é só o professor, não é a culpa do educador, tá ligado? É do sistema em si. Se apropriar das novas linguagens é uma função muito difícil, porque o professor ele já tem uma gama de interações, uma gama de funções e de problemáticas que ele precisa enfrentar todo dia, que às vezes ele fica bloqueado às novas informações, porque significa mais trabalho. Né? No caso, quando você vai dar uma aula, quando você pensa assim, eu vou dar aquela aula dessa vez, quando você simpatiza com o tema, né, você tem aquela apropriação daquele tempo, pô, esse é o tema que eu gosto de dar, então eu vou utilizar essa aula para fazer a vida daquele aluno ser inesquecível nesse momento de aula. É muito difícil você programar essa aula. Dar uma aula boa é uma coisa muito difícil. Então, quando você... Desculpa te interromper, Pedro, mas a galera não claro. consegue entender isso, né, mano? Que é difícil dar aula. Não consegue. Acha que demais, é a coisa mais natural do mundo. Vou fazer um pips. Fiz um pips, brotou uma aula. Mano, é difícil, né? Tem gente, eu já ouvi gente falar assim, pô, você só fica lá sentado e depois levanta para falar, fica conversando com os alunos, isso é mole. Quero ver fazer isso ou isso, aquilo, outro. Aí eu falo, essa visão de que dar aula é uma coisa fácil, não é, porque você tem que se reinventar cada dia. Você tem que se apropriar dessas linguagens. Quando você quer ser sério, né? E ainda mais hoje, entrando já no próximo assunto que a gente vai falar, a gente tem as redes sociais. Né? As redes sociais bombando aí desde 2010, talvez um pouquinho antes, mas assim, cravando para a gente ter um período cronológico mais exato, de 2010 para cá, fica impossível você não se adaptar às redes e querer ser um professor extremamente ativo, porque os seus alunos te seguem, né? A comunidade te segue, todo mundo está ligado na sua função, e você acaba sendo professor 24 horas por dia. Isso é extremamente cansativo, não é? Você deve ter essa noção, porque assim, a gente sai da escola, a gente encontra o aluno no mercado, aí o aluno, pô, professor, e aí, tudo bem, não sei o quê. Quando você vê, você já está dando uma mini aula ali, ó, tá vendo isso aqui como tá caro? Né? Por que você acha que isso aqui tá caro? O que aconteceu nesses dias? Quando você vai ver, você já está envolvendo o aluno com um assunto que era para ser informal ali. E aí, o professor não sai da gente, a gente sai da escola, mas o professor não sai da gente. Como é que é essa experiência contigo? Cara, é muito louco, né? Porque assim, eu comecei a lecionar dentro do pré-vestibular social, né? Então, assim, a minha relação com os alunos é uma relação muito próxima, cara, muito surreal. Eu sou, por exemplo, sou padrinho de filho de aluna, eu sou padrinho de casamento de aluno, é uma relação muito próxima. E é muito louco, porque, como você falou, eu sou muito ativo nas redes sociais, eu uso muito as redes sociais, que eu acho que é um excelente canal, assim, eu acho que é a melhor forma de hoje a gente se comunicar é através dali. Mas o que você falou, cara, me veio aqui uma reflexão, né, do tipo, mano, eu tô trabalhando sem parar. É isso. Sim, eu não paro de trabalhar. Não tem um momento de descanso. Porque, por exemplo, como eu falei, né? Tô gripado, tô me recuperando aqui. E aí ontem eu cheguei e falei, mano, vou deitar e não vou fazer nada. Vou ficar descansando aqui, vou tomar uma sopa
vou ficar tranquilão, relaxado. E, cara, meu telefone não parava, aluno mandando mensagem, pô, professor, como é que vai ser a prova da quarta? Professor, fiz uma redação, você consegue olhar? Professor, tal coisa. E, assim, é uma loucura, porque é o tempo todo, cara. E, assim, por um lado, eu gosto disso. Por quê? Porque ela humaniza o professor, né? Porque tem uma visão meio mística do professor, meio messiânica. O professor é aquele cara que vai resolver todos os problemas. O professor, ele é aquele ser maravilhoso. O professor é aquele ser distante, que eu nunca vou ter relação. Então, isso faz com que a gente quebre isso um pouco, né? Faz com que a gente se aproxime um pouco do aluno, que a gente quebre um pouco isso. Porque eu falo que a educação, uma coisa, é você entrar numa sala de aula e o professor ser um cara genial, mas tu não tem relação nenhuma com ele. O cara pode dar milhões de exemplos. Ainda assim vai ficar estranha essa educação. Tu vai ficar, caraca, chatão. A aula tá incrível, tu ficar, caraca, esse cara não para de falar. Cara, não aguento mais isso. Caramba, isso, caramba, aquilo. Outra coisa é, o cara dá uma aula boa, não é genial igual o outro, mas é uma aula boa, e ele tem uma relação muito próxima com o aluno. Cara, o aluno vai ficar assim. Pô, ótimo. Esse é o ponto. Ótimo, que maneiro isso, Castelo. E vai ter uma interação, porque eu falo que não existe essa parada de, ó, esse aqui é o professor, esse aqui é o aluno. O professor vai sempre jogar. Não, mano, é uma troca. É uma troca. A educação ela é boa quando ela é uma troca. Por exemplo, que nem você falou, aquela questão da violência, né? Pô, tu tá falando da guerra da Ucrânia, por exemplo, sobre invasão de espaços, sobre invasão de territórios. E aí o aluno mora, de repente, numa área periférica e falou, caramba, professor, isso aí aconteceu também de forma tal coisa aqui perto de casa, isso e aquilo. Cara, isso é uma construção coletiva. Eu falo sempre, o conhecimento, ele é uma construção coletiva, tá ligado? Porque a gente vai praticar a dialética. E a partir da dialética, a gente vai a construção do conhecimento. E aí as redes sociais, ela proporcionou isso pra gente, beleza? Essa proximidade com o aluno, essa quebra desse ser místico, né, inalcançável. A gente quebra. E, mas ao mesmo tempo, a gente faz com que a gente trabalhe 24 horas. Tá ligado? A gente vai ficar trabalhando o tempo todo. E tem um outro problema ainda sobre redes sociais, mídias e tudo mais, que é o seguinte, é a desvalorização daquele que está na sala. Eu pego... Esse é o ponto. E isso para mim é muito bizarro, tá? Porque, por exemplo, eu sou da área de linguagem, né? Mas eu tenho alguns amigos da área de exatas. E assim, cara, é bizarro. O maluco fala, Castelano, eu acabei de explicar o conteúdo. Eu usei os ótimos exemplos, pratiquei com eles, trouxe a vida dos caras. O exemplo que eu dei em sala foi um exemplo da vida da pessoa, porque ela vai de um lado para outro na velocidade tal, ela sai de casa para chegar à escola. Eu acabo de sair e eles estão procurando no YouTube um outro professor que não vai ter diálogo com ele, mas já está procurando um outro professor porque acha que ele explica melhor. Ou seja, o cara que está em sala, ele não presta. E isso é um problema sério. Além disso, ainda tem uma questão que eu queria entrar aqui na nossa discussão, a perseguição do professorado, né? Principalmente nós de humanas, que tocamos em assuntos políticos, que tocamos em assuntos sociais, que incomodam uma elite econômica, né? Que incomodam uma elite política, que tem as suas ideias bem definidas, querendo conservar alguns privilégios dentro da sociedade, né? Você criar um mecanismo dentro da sociedade, dentro da sua comunidade escolar, que faz esse aluno ter autonomia de pensamento, que faz esse aluno criticar, aí você quebra aquela paixão pelo professor, você quebra aquela função de que ele era somente um transmissor de conteúdo técnico específico. Quando você humaniza, né, esse atendimento ao aluno, quando você humaniza, você entende a realidade social desse aluno, a necessidade de se criar um alunado que depois pode se tornar o professorado, ou seres sociais ativos politicamente, né, você ativar esses mecanismos críticos é perturbador para essa elite. E aí você tem a disseminação do ódio, né? E as redes sociais, como um ponto negativo aí, criaram mecanismos de perseguição, inclusive que foram levados em plenária, né? A gente tem a Escola Sem Partido, que é um projeto desse assim, grupo aí, que bizarro, surreal, né? É surreal, porque é uma escola sem partido, mas
só o fato de existir um projeto chamado Escola Sem Partido é um tipo de política voltada para uma determinada galera. Óbvio, é tomar partido. É isso, né? isso. Porque assim, o que você fala eu acho fundamental. Nós, professores não só nós, mas principalmente nós, né, na área de humanas, a gente é muito visado. Porque olha lá aquele professor de esquerda, olha lá. Ele é professor de esquerda, por quê? Não, porque ele defende moradia para todos, ele é de esquerda. E tu fica, mas calma aí, cara. O professor de humanas, ele tem um papel fundamental, que deveria ser de todos, de reflexão, né, Peter? A gente precisa fazer uma reflexão. Quando você aponta uma parte histórica, quando você aponta um fato histórico, é necessário que a gente faça uma reflexão a partir dele. Por que isso aqui não foi bom? Por que o nazismo não pode ser bom para a sociedade? Por que a gente não pode ter um partido nazista? Porque qual é a diferença de um partido nazista e um partido comunista, socialista? Por que um pode e o outro não pode? A gente faz. Isso são reflexões que a gente vai fazer, entendeu? A gente vai partir de reflexões. Faz com que esse ser ele acaba tomando uma posição. Claro, porque ele vai refletir sobre a coisa e falar: caraca, mané, aquilo que o Pete falou tem toda a razão, mané. Não tinha pensado por aquele ponto, não. Então, assim, tal coisa que eu estava defendendo não faz sentido. Você não disse que aquela coisa não faz sentido, mas você faz a reflexão, que é o principal, é o nosso papel. O papel do educador é um papel simples, é um papel de fomentar, né, de colocar para esse jovem a reflexão. E a reflexão, ela vai quebrar alguns paradigmas, né? Ela vai quebrar alguns dogmas, tá ligado? Então, eu acho que é uma perseguição a nós muito grande por conta disso, porque ele começa a questionar verdades absolutas. Por exemplo, na minha área de linguagem, eu estou dando aula de redação e eu falo sobre argumentação. E eu, falando sobre argumentação, eu falo, olha só, toda e qualquer opinião, ela não vale de nada se ela não for fundamentada. Como assim, Castela? Minha opinião não importa? Eu falei, importa, mas desde que você a fundamente. Por exemplo, eu não gosto de chuchu. Beleza, por quê? Porque o gosto não é palatável, porque o gosto... Isso, querendo ou não, é uma questão subjetiva, boba, mas é uma argumentação, é uma fundamentação. Agora, eu não gosto de fulano. Por quê? Porque eu não gosto dele. E aí já não tem argumentação. Se você traz... Por que não, né? É isso. Não, por que não? Por que não? Porque não é sentido. Nenhuma, né, mano? Não é. Como você falou, e a palavra reflexão, né? A própria palavra em si, você colocar um espelho na sua frente, ele vai refletir, vai gerar, né, um olhar para si mesmo. Então, uma sociedade reflexiva, né, é aquela sociedade que se olha no espelho, que ela consegue enxergar os seus defeitos. Então, o exercício de reflexão, ele é o olhar para si mesmo, para se desconstruir dos paradigmas vencidos pela sociedade mais moderna, né, pelas convicções ultrapassadas que você deve se despir, né, porque hoje em dia a gente superou diversos paradigmas que há um tempo atrás, né, por exemplo, hoje em dia é impensável você olhar para uma mulher e dizer que ela não é capaz de votar. Agora, se você voltar 100 anos atrás, as pessoas ririam de você defendendo que as mulheres votassem, né? Então a gente superou e hoje em dia é impossível, né, você imaginar uma sociedade sem as mulheres estarem ativas, até porque as mulheres sempre foram ativas, né? Eu estava vendo um videozinho esses dias de uma pesquisadora africana, ela falando que essa passividade da mulher, ela foi adquirida através da sociedade europeia e da cultura árabe, porque a cultura africana sempre teve a mulher como um foco forte dentro da sociedade, né? E essa passividade foi trazida pelo colonizador europeu, pela ocupação árabe. Então, isso foi uma desconstrução e uma adaptação perversa que sofreu o papel da mulher, que está sendo reconstruído. E é impressionante como algumas pessoas não conseguem ver o quão retrógrado é você ter atitudes machistas. É claro que nós sabemos que nós homens somos machistas por natureza, mas nós temos essa reflexão que você comentou aí, que é olhar para si mesmo, que é a sociedade olhando para si mesmo, colocando um espelho aqui. Peraí, o que está errado aqui?
O que eu consigo ver de diferente? O que eu consigo de desarticular, né, daquele pensamento retrógrado que concede privilégios a uns e destrói a vida de outros, né? É isso. Eu, assim, essas reflexões, na minha opinião, é óbvio que a gente tem que passar, né, aqueles conteúdos, né? Por exemplo, área de letras, por exemplo, área de português. Preciso passar o que é um sujeito, um substantivo. Mas, cara, eu acho que todo e qualquer professor, acho que um grande papel dele é porque a escola não tem que formar só pessoas letradas, só pessoas que sabem fazer uma conta, sabe a data que aconteceu tal fato. Eu acho que o papel principal é a gente ter uma questão de cidadania, né, mano? E a cidadania, ela passa por uma reflexão. Deixa eu contar um caso, porque, assim, não é da minha área, porque eu não sou de história, né? Mas, redação, a gente acaba trazendo conceitos de outras áreas para debater. E aí, Peter, eu trouxe uma questão dos Estados Unidos, trouxe 2 artigos de jornais, um falando sobre o papel vital dos Estados Unidos nos países que estão sob ditadura, como os Estados Unidos é bonzinho por implantar a democracia nesses países. E trouxe um outro artigo, não, escuta só que loucura, trouxe um outro artigo dizendo o quanto esse imperialismo estadunidense ele vai fazer com que acabe, na real, com várias democracias, que ele destruam várias economias e vários países. Porque é isso, na real, os Estados Unidos é o que os Estados Unidos mais sabem fazer, né? Que é destruir os países ao redor em prol do petróleo. E aí mas eu não falei nada. Os alunos leram, a gente debateu, e aí eles tinham que tomar um lado e defender aquele lado. Cara, na semana seguinte foi um pai na escola, isso escola particular, né? Dizer que era um absurdo o que o professor de redação estava fazendo, porque ele não pode, de forma nenhuma, dizer aos alunos que os Estados Unidos é vilão de alguma coisa. Porque os Estados Unidos é um país que mantém a democracia do mundo e o pai falando, tá? A maior tristeza dele é não ter nascido americano. Não, porque eu sou síndrome de vira-lata. E aí, na hora, eu falei, olha, peço até desculpa, mas assim, você é americano, você só não nasceu nos Estados Unidos, então você não é estadunidense. Perfeito. Então você é americano, todos nós aqui somos. Agora, me diz uma coisa, aonde eu disse a minha opinião na sala de aula? Não, porque você... Eu falei, meu irmão, onde que eu estou doutrinando uma coisa? Porque a sua filha, ela fez uma ótima redação descendo a porrada nos Estados Unidos. Me pergunta ela quem falou para ela fazer isso. E aí, eu disse para ela pegar um lado e defender. E aí eu trabalhava numa escola que o dono, cara, era um professor e ele defendia o professor com incidente. Aí ele virou pro pai dela e falou assim, não tô entendendo. Eu achei que era um assunto grave. Achei que era um assunto urgente. É sobre isso? Aí eu olhou me questionando. Pode voltar para a sala. Fulano, não tem o que fazer. Assim, você não gostou dessa abordagem? Você tem todo o direito de não gostar. Mas você é o quê? Você é formado em quê? Cara, em administração. Aí o dono, e eu não vou na tua empresa falar como você administra. Então você não pode vir aqui falar como o professor vai dar aula. Acabou o papo. Perfeito. E aí, filho, porque é isso, né, cara? A galera tem uma visão, e assim, mais uma vez, foi uma bobeira, Peter. Foi uma bobeira. Assim, eu nem tinha falado nada. Quando, normalmente, os pais vão à escola, quando eu começo a falar sobre reforma agrária, por exemplo. E aí os pais falam, eu defendo a reforma agrária, eu mostro por que precisa ter reforma agrária, eu mostro que a reforma agrária não vai tirar aquele 40 metros quadrados que ele tem onde ele mora, que a propriedade dele não é sobre isso, tá ligado? Eu pego mapas dessas big hero fazendas enormes, pego mapas, mostro, falei, pô, a quantidade de terreno aqui, ó. E aí, você mora numa cidade que tem pessoas em situação de rua. Essa pessoa não tem casa, mas em detrimento, o fato dela não ter casa é porque alguém tem demais. Eu começo a fazer esse paralelo. E aí, cara, é óbvio que vai ter gente reclamando, mas eu acho que é o nosso papel. Isso, a reflexão incomoda. É isso. Incomoda, porque você abala as estruturas, cara. Você abala, você... Incomoda a gente também, né, Peter? Também. É o inferno. É o inferno isso, cara. Seu professor é o tempo todo, você tá aqui se infernizando, se desconstruindo. Cara, o trabalho que dá para você se desconstruir, de você repensar uma coisa, alguém te dizer assim, cara, olha só, você está errado.
né, e você pensar assim, cara, estou errado, né, e te apresentar argumentos científicos sólidos, de reflexões que às vezes duraram 100 anos para poder ser digerida, porque essas reflexões, elas são densas, elas exigem uma maturidade intelectual, uma maturidade, né, uma sensibilidade social, na qual você vai compreender como é que você está inserido. Né? Nós, como brancos, somos privilegiados nessa sociedade. Né? Nós nunca sofremos por nossa cor. Né? Nunca. Nós nunca passamos nenhum aperto por conta da nossa cor de pele. Agora, a gente não pode dizer isso de uma pessoa negra, de uma pessoa parda, de uma pessoa com características físicas diferenciadas, com necessidades especiais. Né? São pessoas que, as mulheres também sofrem com isso o tempo todo. Então, desconstruir, né, essa situação, entender que nós somos privilegiados, isso é incômodo. Isso é incômodo porque abala as nossas estruturas, e aí, quando a gente coloca isso para os nossos alunos, a gente acaba tendo esse revés aí. A gente acaba tendo esse retorno que foi deturpado muito também por conta da proliferação de fake news nas redes. Né? A gente está falando de redes aqui, e as redes também têm seu lado perverso, têm seu lado odioso, porque além das informações que tem ali, que são muito úteis, né, a gente aprende o tempo todo com um ou com outro, com os nossos próprios alunos, né, mas elas também trazem falcatruas, ideias que são completamente alienadas da realidade social. E isso abala um pouco as nossas estruturas quando a gente tem pouca força para lidar com uma máquina que manda isso para milhões e milhões de pessoas. E as pessoas, sem nenhum senso crítico, que é exatamente o que a gente está tentando reverter na sala de aula, que é colocar o senso crítico nesse aluno. Você, com literatura, provavelmente deve ter esboçado isso nos alunos, né? Colocar, olha só, leia isso com seus olhos voltados para essa questão. Leia isso tentando imaginar essa situação e não a outra. Por que essa pessoa pensou em escrever isso nesse momento histórico? Né? Você também deve ter uma ligação com a história, embora a sua área seja letras, mas você esbarra. É impossível você não esbarrar, né, com a história ali o tempo todo. E isso vai dando à sociedade, né, ao alunado, à comunidade escolar, mecanismos para poder se desvincular dessa alienação. Isso é perturbador, cara. É perturbador para uma sociedade que quer perpetuar os privilégios de uma classe dominante que está o tempo todo organicamente se organizando para poder manter os mesmos privilégios que vêm sendo exercidos na sociedade durante séculos. Né? Como a gente está falando dessa perseguição, eu vou trazer alguns dados aqui, que como a gente pegou esse período de 2010 para cá, para falar aqui hoje, né, a gente tem tido, e é uma coisa que está muito atual, você vai concordar comigo, são os ataques registrados contra professores. Além da sala de aula, disso aí que você falou, do pai lá ir lá reclamar com você, de você estar abordando determinados assuntos que, para ele, não fazem sentido, mas para nós, que somos professores, fazem total sentido. Né? A gente tem aí, de 2022 e 2023, né, vários assuntos surgindo em torno desses ataques. Foi um boom. Foi um boom. Sim. Mas, em 12 anos, né, pelo menos 52 pessoas morreram por atentados nas instituições brasileiras. A gente olhava muito lá para os Estados Unidos e falava, pô, lá é sinistro isso, né? E aí, esse levantamento que foi feito pelo Poder 360, que é um site que discute muito essas questões políticas, né, 12 atentados realizados desde 2011 em unidades de ensino em todo o país, sendo o massacre lá de Janaúba, em Minas Gerais, o mais fatal, com 13 mortes. Então, olha a quantidade de gente que está morrendo devido ao ódio e à proliferação do ódio contra as instituições escolares e, mais especificamente, contra o professor. É muito louco, Peter. Eu queria fazer dois parênteses aqui. Um é claro, da violência. E aí eu lembro sempre de um parceiro de história, não vou citar o nome dele, que é um dos grandes profissionais que eu já vi assim, na educação até hoje. O cara é um gênio em sala de aula. Assim, ele dava aula em bar para mim. Enquanto eu estava bebendo com ele, era uma aula que ele me dava sobre alguns conceitos. E ele não dá aula mais há 10 anos. Tem 10 anos que ele saiu da sala. Por quê?
Porque ele foi agredido por um aluno, mano. E ele não sabia como reagir. O aluno deu 2 socos no rosto dele, né? E ele não sabia como reagir. Ele não soube, ele ficou em choque. E aí eu lembro até hoje que a gente conversou uma semana depois, isso há 10 anos. Ele falou, Castelano, sabe qual é o grande problema? O problema é que, assim, cara, eu podia pegar o moleque e jantar ele na porrada. Mas eu tava no meu local mais vulnerável, que é a sala de aula. É onde eu mais me coloco à disposição do diálogo, onde eu mais me coloco à disposição de estar vinculado a essa galera. E, cara, eu não sabia o que fazer. Tipo, eu tomei um soco, olhei para ele, assim, espantado, tipo, e ele me deu outro. E eu não sabia o que fazer. Se ele me desse 5, eu ia continuar da mesma forma, porque eu não sabia o que fazer. Então, assim, esse cara, que é um grandíssimo professor, saiu da sala por conta disso, por conta de uma violência dentro de uma sala de aula, aqui na Baixada Fluminense, sabe, no Rio, pesado. Então, assim, é muito triste essa violência, porque ela também afasta uma galera da sala de aula. Claro. Porque perde a coragem, né? É isso. Você perde a coragem. É um confronto direto, físico. E é um confronto desleal, né, mano? É um confronto desleal. Muito mais jovem, e tudo que acontecer, a culpa sempre vai ser do professor. Se ele tivesse se defendido, o moleque torcido um dedo, a culpa era do professor. Então, assim, tem várias coisas ali. Mas um outro ponto que eu queria tocar, cara, que eu pedi para fazer esse parênteses, é sobre o ódio, né? Que você falou, essa disseminação do ódio nas redes. Pô, Peter, eu falei outro dia isso no canal do Clóvis. Não sei nem se esse programa foi ao ar ainda, mas a gente gravou. E é o seguinte, cara. O algoritmo, ele ganha com isso. O ódio, ele engaja. O ódio, ele faz com que as pessoas fiquem mais na rede. E é isso que a rede social quer. Então, assim, ela vai entregar mais ódio para todo mundo. Ela vai, por exemplo, vamos lá. Vamos pensar que você, Peter, fez uma ação social na sua cidade. E essa ação social, você distribuiu 500 cestas básicas. Pô, um número incrível e tal. Você fez um post na internet e tal, abá. E aí não bombou. Aí eu, Castelano, estou passando por uma rua de Queimados, vejo um cara que tentou assaltar uma senhora apanhando. As pessoas estão passando na rua e batendo nele. Filmei, publiquei na internet. O que essa ação de bater no outro vai gerar de engajamento, vai bombar. Por quê? Porque a rede social entendeu que o ódio vincula muitas pessoas. O ódio, com certeza, as pessoas têm um apego maior sobre aquilo e vai compartilhar. E aí, o que isso se desdobra, né? Qual é a consequência disso? Uma sociedade extremamente violenta. É uma sociedade que... a gente falou, né? Todo mundo fica na internet hoje o tempo todo. Você chega em casa, por exemplo, você vai ao banheiro... Eu vou contar um caso de um grande amigo meu. Ele vai ao banheiro, por exemplo, tomar banho, ele bota o celular numa quinazinha específica e fica tomando banho, passando o TikTok. Então, assim, nem no banho a gente descansa, tá ligado? A gente tá conectado o tempo todo. E o que tá sendo entregue pra galera? Ódio. Tá sendo entregue ódio. Aí ele liga a televisão, tem um presidente fazendo, vamos petralhar, isso aqui, vamos matar a petralhada, isso, aquilo. Mais ódio. Aí vai pra igreja, o pastor tá fazendo posição de arminha. Mais ódio. Cara, esse ódio vai reverberar na vida desse moleque, porra. É óbvio. Claro. Óbvio. Porra, eu só tenho ódio. Eu só vejo ódio. O que eu tenho que entregar pra sociedade? Ódio, porra. E isso vai fazer com que a gente que está em sala de aula, a gente que faz parte de projetos educacionais, a gente receba ódio, mano. Essa é a parada. Porque o ódio, a conta nunca vai ser diferente. O ódio vai gerar mais ódio. Tô lembrando da discussão que eu tive no canal do Clóvis, porque eu falei que o ódio da classe operária tinha que existir. Aqui eu tô falando que não pode ter ódio. Mas eu acho que esse ódio que você quer dizer é mais a atitude, né, de resistência. Não é? Porque, como você falou do algoritmo aí, o algoritmo ele revela o que tem de pior nas pessoas. Aquela pessoa que para ali e vai ver e vibra com aquela situação, ela já está contaminada, né? Ela já passou por situações com as quais ela obteve uma formação
e informações talvez equivocadas que ligaram ela àquela situação, talvez pelo poder, a carência dela em ter fama, em ter dinheiro, em ter uma vida próspera, né? Fez com que ela desenvolvesse esse ódio, mas de maneira desregrada. Não é como esse tipo de, entre aspas, ódio que você está falando, né, que a classe operária tem que ter, que é simplesmente o florescer para o senso crítico e a busca pelos seus direitos. Né? É ir para a rua, né? E quantas vezes a gente viu o professor apanhando na rua, né, por conta de estar simplesmente exercendo o seu pleno direito de cidadão, de protesto, de exigir que as leis sejam cumpridas. Você exigir que as leis sejam cumpridas em seu favor é o maior motivo dessas pancadarias que acontecem enquanto professor. E aí, essa disseminação de ódios, que começa pelos políticos, que se proliferam pelos pais e acabam resvalando nos alunos, geram esses números. Olha só, em 2011, a gente teve massacre em Realengo com 13 mortos. Né? Dia 26 de setembro de 2011, São Caetano do Sul, em São Paulo, 1 morte. Dia 5 de outubro de 2017, Janaúba, Minas Gerais, 14 mortes. Dia 20 de outubro de 2017, Goiânia, 2 mortes. Alexânia, Goiás, 6 de novembro de 2017, 1 morto. Suzano, 13 de maio de 2019, 10 mortes. Saudade, Santa Catarina, 4 de maio de 2021, 5 mortes. Barreiras, Bahia, 1 morto em 26 de setembro de 2022. Sobral, Ceará, 1 morto em 5 de outubro de 2022. Aracruz, Espírito Santo, 4 mortos em 25 de novembro de 2022. São Paulo, 27 de março de 2023, 1 morto. E, por último, Blumenau, 5 de abril de 2023, 4 mortes. Quando isso vai parar? Quando as pessoas vão entender que o professor está ali para a libertação e para se libertar, não para ser agredido e para morrer no ofício. Pessoas idosas que nem deveriam estar mais na sala de aula. Pô, eu queria morrendo. só fazer um adendo sobre isso, né, cara? É porque o professor tinha 72 ou 73 anos, não é isso? Pô, mano, Sim. Uma falha completa do sistema, né, mano? Pô, uma senhora de 70 e poucos anos ainda tem que aguentar a sala de aula. Cara, assim, eu falo sempre pra galera, eu falo, mano, dar aula é muito cansativo. Dar aula é desgastante. Demais. Da aula você tem que levar, você prepara o trabalho. Olha que loucura. Você tá em casa, você prepara o trabalho para ir trabalhar. Quando você chega no trabalho, você faz o seu trabalho e organiza o trabalho para levar para casa. Ou seja, você prepara o trabalho antes, durante, você organiza para levar para casa, para você ter trabalho depois. E uma senhora de 70 e poucos anos não estar aposentada, não estar em casa, é uma falha completa do sistema, beleza? Óbvio que, assim, nada apaga o fato dessa violência que foi feita contra ela, pelo amor de Deus. Vai ser muito louco a gente pensar que essa senhora, de 70 e poucos anos, não estava em casa. Por quê? Porque possivelmente a aposentadoria dela não dá para ela viver bem, tá ligado? Sim, é alucinado a gente pensar isso. É alucinado. Agora, uma coisa, cara, que eu acho que é vital importância a gente falar, cara, é o seguinte, mano. Eu falo desse ódio que é pregado contra o professor. Até quando a gente vai ter esse ódio impregnado na gente, tá ligado? Até quando? Até quando a gente vai ter dificuldade para ser professor? Ah, porque você é professor, você é comunista safado. Você é professor, você é isso. Você é professor, você é aquilo. Porque é isso, esse ódio que, por exemplo... E eu acho que violentar uma escola é simbólico, porque é um local de reflexão, é um local que é um ambiente extremamente de paz, é um ambiente que, durante muito tempo, a gente lidava com ele como sendo muito saudável. Hoje a gente sabe que não é tão saudável assim. Se a gente pega, por exemplo, questões psicológicas dos jovens, a gente vê que a escola... ela tem um papel crucial nisso, de deixar as pessoas doentes, tá ligado? Então, assim, cara, eu fico muito pensativo. Dia 20 de abril foi o ataque, é uma data simbólica para essa galera. Eu fiquei com muito medo do dia 20 de abril, porque 20 de abril foi quando aconteceu aquele ataque de Columbine, lá nos Estados Unidos, que é um ataque no qual esses caras sempre fazem referência, ou faz referência ao nome do cara que fez o ataque, ou a data, ou o local. Então, assim, até essa máscara, clava de caveira, que eles usam muito, é em referência a esse ataque de Columbine. Então, assim, é muito simbólico atacar uma escola. E a pergunta que eu faço é a seguinte: o que está sendo feito para mudar isso? Tá ligado?
O que está sendo feito para que a gente consiga barrar esses ataques? Porque outro dia eu fiz um vídeo falando, e aí um cara falou, porque você está pegando, fazendo política com tragédia. Eu falei, porque a política está em tudo. Óbvio. A política está em tudo. Quando você pega um líder político que só fala sobre armas, que só fala sobre violência, isso vai refletir na base. Claro. Sabe? Que só ataca professores, que só ataca escola, porque o professor é um bando de vagabundo, porque a escola não está ensinando isso, porque tem que ser uma escola civil militar, as pessoas têm que estar armadas. Cara, um ambiente escolar não é para ter arma. E ponto. E ponto. Assim, eu não sei se você viu, Peter, mas a solução de um deputado, eu agora não lembro se é de Espírito Santo ou de São Paulo, que a solução dele é montar um programa para chamar os policiais reformados para fazer segurança dentro das escolas. Mas isso já aconteceu em São Paulo. E sabe por que acabou? Porque, os policiais só ficavam no celular, e 2, eles ficavam dando em cima de todas as alunas. Pô, então, assim, a gente vai resolver o problema ou vai aumentar o problema? Porque, assim, eu tenho uma visão muito pessimista sobre isso, né? E é muito triste, me incomoda muito isso, olhar e não ver uma luz no fim do túnel. Porque de 2010 para cá, como a gente falou, esse ódio veio aumentando. Ali em 2015 em diante, né, com 2018, aquele auge, né, a derrota nossa, plena, né, e todo esse período que a gente passou vivendo o cultivo do ódio, né, vendo as pessoas cultivarem isso e verem isso como um caminho, né, a violência é o caminho, o ódio é o caminho, isso me deixou muito pessimista quanto a determinados segmentos da sociedade. E, assim, infelizmente, eu não consigo ver aqui uma solução a médio e curto prazo, né? É uma reconfiguração que tem que ser feita, que vai demorar aí talvez 30, 40, 50 anos. Em 50 anos, talvez nós não estejamos nem aqui. Eu com 35, você com 33, a gente estaria com 80 e brau. Né? A gente sabe que nem todo mundo... Tá? Eu espero... E é uma coisa muito provável que vai acontecer. A gente tem que estar dando aula num período desse, depois dos 80. Então, assim, é uma coisa deprimente. Como é que o professor se planeja para ter uma vida? Porque, além de professor, você também é um ser humano. Você também quer ir à praia, você também quer tomar um sorvete ali descomprometido, sentado ali na pracinha, você também quer ir ao cinema, você também quer ir ao jogo de futebol e sair de lá vivo, né? Você quer colocar o seu filho na escola e saber que ele vai ter um amparo psicológico. E são coisas que, infelizmente, a gente não consegue vislumbrar a curto e médio prazo. Então, assim, é uma situação que envolve a nossa vida, a nossa atuação profissional, que é extremamente deprimente. Como é que você vai ser um professor hoje, ativo, sem ter depressão, com essa realidade? Então, é muito comum, é normal você ter o nome professor e depressão te acompanhando ali. A depressão vai te acompanhar. E se você não é depressivo, você tem algum problema. Se você não é depressivo, você tem algum problema. Porque como você não vai ser depressivo numa sociedade dessa, numa realidade de professorado como essa que a gente vive? Como você não vai se injuriar com isso tudo? Cara, assim, você me tocou num ponto que eu acho vital a gente refletir sobre ele, que é a questão, assim, sobre não ser nada a curto prazo. E é isso que é muito difícil, entendeu, Peter? Por quê? Porque as pessoas querem respostas fáceis, imediatas. É por isso que a extrema-direita capturou tanta gente. Por isso que a extrema-direita ela conseguiu uma linguagem ao ponto da galera nem achar um absurdo alguém falar que o partido nazismo poderia ter um partido político no Brasil. Porque a resposta é imediata. Por exemplo, Peter, no teu bairro tem uma violência muito grande, sabe como é que soluciona isso? Mata todo mundo. Porque aquele político foi corrupto. Todos os políticos são corruptos, tem que morrer. São respostas muito fáceis que não solucionam. Mas nenhum disso, de fato, resolve o problema. Isso ela pode resolver o sintoma, pode resolver um ponto específico, mas não resolve o problema. Porque política pública, ela é a longo prazo. Ela é demorada. Ela vai reverberar daqui a um tempo. Por exemplo, quando a gente teve o CIEP nos anos 90, com o Brizola, ele é um projeto a longo prazo, porque a garotada ia ficar em tempo integral,
ela ia ter alimentação, acompanhamento psicológico, acompanhamento social, ela teria aulas de música, de esporte. A longo prazo, a gente ia ter uma sociedade muito mais harmônica. A gente destruiu aquilo, porque o resultado tinha que ser imediato. E eu acho que é por isso que essa galera consegue capturar tanta juventude, porque a resposta é fácil. Pô, tem com inflação, tá a crise, imprime dinheiro, pô. Muito mais fácil, tá? A máquina imprime dinheiro. Porque é tudo muito fácil. Duas coisas que eu sempre falo. Uma, não existe solução fora da política. Porque não existe. A gente não consegue nenhuma solução fora da política. E a outra é que não existe solução rápida. Para nada. Para nada. Para nada. E você falando aí do Brizolão, do projeto do Brizolão, né? O Darcy Ribeiro, ao falar sobre o projeto, o pessoal falava, é muito caro. E ele retrucava dizendo, cara, é a ignorância do nosso país. É isso aí. Cara, é aquele ignorante que vai repercutir as piores ideias lá na frente. Porque o Brizolão, o projeto em si, cara, dá todas essas assistências que você comentou aí, e isso, de fato, custa muito dinheiro, porque você tem que remunerar bem esses profissionais, você tem que dar o suporte para esses profissionais, você tem que ter recursos para que isso seja bem feito, você tem que ter uma estrutura montada para receber esses alunos de maneira humana, né? E isso é caro em questões financeiras. Porém, não fazer isso, o contrário disso, é dar o aval para a ignorância se perpetuar na sociedade. E isso custa muito mais caro. A gente tem visto isso hoje em dia, caro tem sido para nós a ignorância alheia. Não que nós não sejamos ignorantes em determinados aspectos, mas em que essa ignorância a qual nós nos referimos, ela está repleta de ódio. E esse ódio vem costurando uma sociedade que, se a gente olhar mais na frente, né, a médio prazo, a gente fica assustado com a repercussão disso. Né? De 10 anos para cá, o quanto isso ficou mais difícil. O ofício do professor se tornou uma coisa perturbadora. Né? Às vezes eu fico me pensando assim, cara, como é que eu vou estar daqui mais 5, 6, 10 anos? O desgaste emocional, o desgaste físico e intelectual que a gente tem em manter o nosso ofício. Né? Por conta também da remuneração, a gente precisa ficar horas e horas dentro de sala de aula para poder ter uma remuneração minimamente justa, né? Quer dizer, não dá nem para falar em justiça, mas dá para falar em alguma coisa que a gente chega é mais do que o salário mínimo, né? Comporta algumas coisas que a gente precisa ter básicas, alimentação, combustível, internet, itens básicos de higiene, enfim. E o capital cultural que nós precisamos adquirir para poder entrarmos em sala de aula, né? Todo o conhecimento além científico que nós precisamos ter, né? A noção, a gente começou falando sobre isso, sobre a música que você precisa conhecer para poder estar na realidade do seu aluno e não ser uma coisa completamente alienígena, né? Você apresenta lá, eu queria apresentar aqui uma música de Beethoven para você e tal, para mostrar como é que as escalas assim assado. O cara está pensando no pose, né? É o pose que faz a realidade dele. Então, se você mostrar uma música e fizer uma desconstrução do pose dentro da realidade daquele aluno, ele vai entender muito mais os aspectos sociais que você vai inserir naquela discussão do que se você desse um exemplo de o Mozart, como ele foi brilhante na atuação musical dele. Né? É claro que é importante saber desses clássicos e entender, porém, a realidade a qual o aluno está inserido, ela é muito mais importante para o aprendizado dele, porque não fica uma coisa extraterrestre. Né? Senão, daqui a pouco, a gente vai estar falando sobre coisas, né, que já acontecem, sobre coisas completamente alheias à realidade deles, e eles vão estar boiando na sala, igual aquele professor que você falou, que é genial, que fala na sala, e não desperta a curiosidade do aluno, porque a proximidade humana é muito pequena, né? E a gente não consegue atingir. É isso, não, perfeito, cara, perfeito. Eu acho que essa tem que ser a nossa preocupação. Eu falo sempre que há uma gradação de conhecimentos, gradação de aceitação de algumas coisas. Por exemplo, eu tentei ler Nietzsche aos 16 anos de idade. Tentei ler O Anticristo, um livro excepcional, um ótimo livro, mas que eu só fui entender aos 30 anos. Porque eu precisava faz sentido. porque eu precisava maturidade.
uma maturidade intelectual, uma maturidade de leitor que eu não tinha aos 16 anos. E eu falo, os alunos de 16 anos, eles têm uma maturidade para ler Machado de Assis, um ou outro conto talvez. Mas se eu pego um livro como Memórias Póstumas de Brás Cubas, como Quincas Borba, são livros extremamente complexos. São livros extremamente que, assim, têm inúmeros desdobramentos. É óbvio que ele precisa conhecer Machado de Assis, porque é o maior da nossa língua portuguesa. Mas talvez eu precise trazer ele, por exemplo, para o Rubem Fonseca, porque é uma coisa mais contemporânea. Trazer ele... Tem um moleque, que eu esqueci o nome dele agora, que ele tem um livro... Rafael Montes, que é uma linguagem atual. Pô, Rafael Montes, cara, é um escritor, assim, carioca, excepcional. Ele fez um capítulo do livro dele todo, que é um grupo de WhatsApp. São prints do grupo do WhatsApp, do Jantar Secreto. Pô, eu tenho que fazer com que esse aluno entenda um pouco sobre a leitura, ele tenha um conhecimento sobre a leitura, ele se adapte à leitura, para depois ele aprofundar as coisas. Porque o nosso conhecimento, ele é gradativo. É sempre assim, é gradativo. Por exemplo, Peter, eu falo sempre nas minhas aulas de redação, o ser humano, ele é um ser que sempre argumentou. Sempre. Nós sempre argumentamos, desde cedo, desde criança. O que difere? Difere o nosso nível de consistência argumentativa. Eu vou aprendendo a argumentar melhor, eu vou fazendo paralelos, eu vou fazendo relações, vou trazendo argumentos de autoridade, eu vou melhorando. E isso é para tudo. Por exemplo, na história, eu posso pegar e falar sobre geopolítica logo antes do moleque entender o que é geo, o que é política, o que é geografia. Calma, né? Assim, ó. Etapas precisam ser cumpridas, né? Para você chegar lá. É igual o jogo do Mario. Você não pega o Copa de cara. O Copa é o mais difícil, ele é o último. Não é? Perfeito. É isso. E eu acho que falta a gente entender isso na educação, porque às vezes a gente porque quer colocar ali, não porque tem que ser. Eu lembro, deixa eu citar uma professora aqui. Minha professora, ela foi minha professora de literatura brasileira 3. Ela dava literatura brasileira 3 e 4 na faculdade. Eu fugi dela no 4, porque é o seguinte, essa professora, ela é filha de um dos maiores tradutores português-latim do Brasil. O pai dela tinha um dicionário. O pai dela era o nome do dicionário latim-português. Drummond cita o pai dela em algumas cartas. Nossa, prestígio. Ela tem um quadro da Tarsila original em casa, que a Tarsila deu pro pai dela. Então, assim, olha esse contexto, né? Na sala, ela virou e falou, não, porque vocês leram tal livro? Não. E aí, em sala, ela virava, vocês leram tal coisa? Não. Vocês leram tal coisa? Não. Aí, gente, como é que foi o ensino médio de vocês? E aí, minha vontade era falar assim, eu fiz EJA, eu não tive professor de português, não tive professor de literatura, o professor de matemática, ele ia para a sala e falava, ó, pô, hoje eu tô cansadão, se quem quiser ir embora, pode ir embora. Eu fiz EJA, irmão, fiz educação de jovens e adultos, numa época muito, muito ruim da educação de jovens e adultos. E ela não entendia esse privilégio, porque apesar de eu ser branco, ela também ser branca, a gente está numa escala completamente diferente de privilégio. Porque eu sou moleque branco, eu sou moleque branco de periferia, na Baixada Fluminense, porque é uma periferia do estado. Eu sou moleque branco que vem de uma classe social diferente, e ela é uma branca rica da zona sul do Rio de Janeiro, que o pai teve um conhecimento intelectual muito grande. E eu falava com ela, eu falei, cara, eu acho um absurdo eu ter que dar isso pro meu aluno logo de cara. Eu acho que eu tenho que preparar esse aluno primeiro. Ah, você vai dar MC Pose para ele, você não vai aprofundar? Pô, vou dar um MC Pose, aí depois eu dou um... Cara, eu dou um crioulo, do crioulo eu já faço uma ligação com o Chico Buarque, porque os dois têm uma relação muito próxima, porque já fizeram até música, se não fizeram música junto, mas fizeram um paralelo. Então, assim, eu vou adaptando e vou mostrando de tudo para ele. E não é que uma é melhor do que a outra, primeiro porque fica nessa babaquice de música popular brasileira. Tudo que é popular brasileiro é MPB, porra. A Anitta vai trabalhar. A gente pega uma romantização absurda por um estilo musical que é consumido só pela elite. Não estou falando que eu não gosto, não. Adoro Chico Buarque, apesar dele não saber cantar.
Eu acho péssimo cantando, mas ele é um maravilhoso, um dos maiores compositores que a gente tem, um dos maiores escritores que nós temos de língua portuguesa. Mas eu preciso colocar para esse moleque tudo que tá o mundo, tudo que eu tá ao redor dele, sabe? Se for, obviamente que a gente vai respeitar alguns limites, né? Eu não vou passar um MC pipoquinho em sala de aula, porque não faz sentido. Mas eu acho que dá pra gente colocar... tem limite, né, Peter? Mas eu acho que dá pra gente dar um panorama da vida desse moleque em sala de aula, porque é isso. Claro. Se a gente não envolve a sociedade desses jovens, a convivência desses jovens, a gente perde ele. E aí o mundo já tá aí alucinado, querendo pegar esse moleque, cooptar esse moleque para a extrema-direita, para esses papos malucos, para terraplanista. Se a gente não chamar esse moleque para fazer parte dessa educação, a gente vai perder ele cada vez mais, tá ligado? Essa derrota para o professor talvez seja a que mais incomoda. Quando você encontra um ex-aluno adulto repercutindo ideias completamente voltadas para esse discurso do ódio. Isso é extremamente deprimente, né, para a gente. E creio que o seu ofício, né, a sua parte, você está fazendo, eu estou fazendo a minha. É claro que a gente tem que se perturbar, a gente tem que se incomodar, sair da nossa zona de conforto e exercer um papel cada vez mais ativo na sociedade, né? A gente está aqui diante das redes sociais promovendo esse debate que, olha, te agradeço muito, saio daqui muito enriquecido, né? A gente chegando agora já no final do nosso debate aqui. Cara, eu estou contemplando um momento muito especial dentro da educação, que é poder estar trocando essa ideia contigo. Te agradeço por esse momento, por esse tempo que você cedeu aí para o canal do Peter Sana, que é o meu canal que eu venho cultivando aí já há alguns anos, e acredito que essa movimentação que a gente está fazendo, ela, a curto prazo, a médio prazo, não tem uma eficiência tão grande, mas esse conteúdo vai estar aí, né? Vai ficar para as outras pessoas, essa discussão, essa reflexão, ela vai ficar para a nossa história, vai ficar para a história das pessoas que assistirem esse vídeo, e eu creio que um trabalhinho de formiguinha, ele funciona, mas a longo prazo. E a gente tem as nossas frustrações já do nosso ofício, mas acho que uma coisa que não adianta tentarem tirar da gente é a fé na humanidade que a gente tem. Por mais perversa que ela esteja, por mais perversa que a sociedade se construa, né, para os próximos anos, a gente nunca perde esse sonho de acreditar que uma sociedade vai conseguir superar esse ódio e se tornar uma sociedade mais humana, né, melhor, com mais aconchego para o outro, porque o individualismo, ele às vezes sobressai, né, e a gente não pensa no coletivo, porque essas soluções imediatas, elas são individualistas. O que a gente está fazendo aqui não vai ficar para a gente. É muito difícil alguém se sensibilizar em fazer algo que não vai ficar para o seu período, que você não vai ter reconhecimento por aquilo. Nosso trabalho ele não tem reconhecimento, nem em nível de remuneração, nem de consideração, nem de honra ao mérito, dimensão, status social, nada. Você fala que você é professor, as pessoas riem de você e falam, tadinho, e faz mais alguma coisa? Que pena, tá perdendo tempo. Você não tinha outra coisa para escolher, não? Ah, mas você escolheu ser isso, né? Você é um apaixonado. Sim, somos apaixonados, mas isso é uma demonstração de que o nosso coração está aqui, ó, pulsando, tentando sair da nossa boca, né? A galera confunde, né, Peter? Professor franciscano, né? Acho que a gente tem uma missão. Beata. Pô, pelo amor de Deus, meu irmão. Com todo respeito aos Não, nós somos seres humanos. É isso. Sofremos também aqui, a gente passa por todo esse processo. Então, assim, fica a mensagem de esperança ainda para a gente aqui, que nós possamos estar construindo e se reconstruindo também. Castelhano, muito obrigado. Suas palavras finais, divulga suas redes aí para a galera que estiver assistindo. Pô, primeiro eu queria agradecer, Peter, pelo convite, cara. A gente troca ideia, gosto. A gente tem um podcast nosso, tá no Spotify do canal do Clóvis, que você participa. A gente fala sobre o rock ser reaça ainda, né? E eu acho que é um papo maneiraço. Desde então a gente vem trocando ideia nas redes, a gente vem compartilhando alguns debates. A gente tem vários amigos em comuns, que é maneiraço. Exatamente. Né? Muito bom. Pô, queria te agradecer, cara, o convite. Eu acho que bater esse papo é fundamental, como você falou, isso não vai acabar agora. É um debate que vai se estender, a galera vai, de repente, o cara tá
vendo isso 10 anos depois do que a gente gravou. Sim. Já devo estar cheio de barba branca, né? Mas quero agradecer de coração, mano, por esse debate. Esqueci, eu acho que é importantíssimo esse teu canal, essa forma como você aborda os temas. É vital para que a gente atinja. A gente precisa ocupar as redes, tá ligado? Para não deixar que só a extrema-direita, só as pessoas que não façam uma reflexão sobre a vida ocupem esse espaço. Cara, tu falou uma frase que eu vou terminar a minha citação, falar aqui, final, vou terminar com essa frase, que eu lembrei que tu pediu para as redes sociais, né? Para me seguir, o Instagram é prof.castelano. Tá lá, quiser trocar ideia comigo, só chega lá, mandar uma mensagenzinha que é nóis. Eu tenho um podcast, né, junto a outros amigos, que é o canal do Clóvis. É só procurar por aí, canal do Clóvis Oficial, deve estar em todas as redes. E assim, tu falou uma coisa, cara, que eu queria muito finalizar com ela, a minha fala, a minha participação aqui, que é um trecho, né, podemos dizer assim, do Eduardo Galeano, que é: para que serve a utopia? A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que caminhe, jamais alcanço. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. E é isso. Que a gente se apegue cada vez mais nas utopias, para a gente não deixar de caminhar jamais, Pi. Muito obrigado, tá, pela participação, pelo convite. Valeu. Caminhamos juntos e fortes, meu amigo. Muito obrigado pelo seu tempo. Saímos enriquecidos. Galera, abraço para quem nos acompanhou aí até esse final. Em breve teremos mais lives aqui com outras pessoas, com outros educadores. Castelano, muito obrigado. Tamo junto. Tchau, galera. Grande abraço para vocês. Tchau. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal. Dá seu joinha no vídeo, comenta, compartilha com aquela galera que você conhece. Valeu, tchau.